Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro. O RJ Acontece começa com um balanço das fortes chuvas no estado do Rio. De acordo com a Defesa Civil, já são quase 2.000 desabrigados. 9.000 pessoas estão desalojadas somente em Campos e em Cardoso Moreira, no norte estadual. Somando os outros municípios atingidos pelas cheias, esse número passa de 12.000. Das 14 vidas perdidas nos últimos dias, 13 foram no soterramento em Sapucaia. Ainda há riscos de desmoronamentos de terra na cidade do Centro-Sul Fluminense. E ainda hoje no RJ Acontece você vai ver outros destaques. Isolados pelas cheias, moradores dos municípios do norte e do noroeste se ajudam como podem. A população do estado do Rio sofre a cada ano com as tragédias das chuvas e também com a omissão e o descaso dos governantes. Na capital, o prefeito Eduardo Paes disse que as obras para a contenção de enchentes só ficam prontas em 2014. E, enquanto isso... A Praça da Bandeira é um problema de 450 anos, não está resolvida para esse verão. Se chover muito ali, vai alagar de novo. De temporário é efetivo. No quadro Bom Trabalho de hoje, você vai ver como aumentar as suas chances de dar seguimento em vagas provisórias. A gente continua falando de chuva. Em cidades do norte e do noroeste do estado, os moradores que até o momento sofreram menos com as inundações ajudam com trabalhos voluntários a população isolada pelas cheias. A Polícia Rodoviária Federal pede que os motoristas evitem a BR-393, que está com um grande trecho comprometido e interditado, de Três Rios até Além Paraíba. A BR-116 continua em sistema de pare e siga em algumas localidades. E o governo federal se comprometeu a recuperar as rodovias. Os ministros dos Transportes e da Integração Nacional se reuniram com o vice-governador Luiz Fernando Pezão. Eles sobrevoaram as regiões atingidas pelas enchentes e ainda participaram de um encontro com prefeitos das regiões norte e noroeste do Rio. Paulo Sérgio Passos, da pasta de transportes, afirmou que vai assumir a recuperação da BR-356, onde a pista cedeu na altura de Três Vendas. A rodovia servia como um dique, mas a força da água rompeu o asfalto e alagou o distrito de Campos. Nós vamos encaminhar a solução a partir de um profundo estudo hidrológico. Vamos nos articular com a Agência Nacional de Águas, DENIT. Nós vamos desencadear essas providências imediatamente. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, falou sobre a liberação de verbas para o Estado, estimadas em 30 milhões de reais. No caso dos municípios mais críticos, a Defesa Civil fará liberações de forma direta e utilizando já o instrumento novo, que é o cartão de pagamento da Defesa Civil. O vice-governador reforçou a necessidade de um projeto nacional para minimizar os impactos das chuvas. Que venham para cá, nos ajude a reforçar o projeto que o governador Sérgio Cabral apresentou na semana passada ao ministro Fernando Bezerra, recursos para nós fazermos aqui os canais extravasores, fazer as barragens, continuar com a parceria que a gente sempre teve com o governo federal, que sempre foi muito boa, e com as cidades. O Conselho Regional de Engenharia do Rio, CREA, vai apresentar hoje um relatório sobre a situação das cidades de Teresópolis, Nova Friburgo, Bom Jardim e Petrópolis. Na semana passada, técnicos do Instituto estiveram na região serrana e constataram que muitas das obras de contenção de encostas e de prevenção de enchentes foram deixadas pela metade. Alguns moradores de áreas de risco se recusam a sair de suas casas. Bom, vamos à previsão do tempo. Hoje o dia ainda fica nublado e há possibilidade de chuva em áreas isoladas. O sol aparece, mas discreto, entre nuvens. A temperatura tem alta, chega a 34 graus. A mínima fica na casa dos 15. A RJ Acontece, volta já. É hora de falar com o repórter da Band News Fluminense FM, Marcos Lacerda, ao vivo do Centro de Operações Rio, para saber como é que está o trânsito hoje. Marcos Lacerda, algum problema no tráfego essa manhã? Bom dia. Obrigada. Agora vamos ver a situação nos aeroportos para pousos e decolagens. O Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, o Santos Dumont, no centro de Congonhas, na zona sul de São Paulo, operam normalmente. O metrô, os trens e as barcas também funcionam sem alterações. Por falar em aeroportos, ontem à noite teve confusão no Tom Jobim. Um voo da TAM para Nova York foi cancelado e revoltou quem estava de viagem marcada. Voltamos a falar das chuvas. Agora a capital também está em alerta. O prefeito Eduardo Paes admite que o verão vai ser de transtornos. Já há obras para evitar enchentes em andamento, mas as construções só ficam prontas em 2014. E o estado do Rio deve sofrer uma nova epidemia de dengue. Foi o que revelou o relatório da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta terça-feira. E o governo do Rio determinou a criação de uma força estadual de saúde para atender demandas de emergência em casos de desastres naturais ou epidemias. Os prefeitos dos municípios atingidos devem entrar em contato com o órgão quando houver necessidade. 3 projetos ambientais para combater o problema das enchentes também foram anunciados.
Olha, nesse momento, homens do BOPE e do Choque realizam uma operação na Zona Oeste. Você está vendo agora imagens ao vivo feitas na favela Vila Aliança, em Senador Camará. O objetivo é combater o tráfico de drogas. Ainda não há informações de presos. E já é o terceiro dia de ações policiais em toda a cidade. Ontem um homem morreu e 6 foram presos em mais de 10 incursões por favelas das zonas Norte e Oeste. Uma rápida pausa agora, mas antes vamos dar uma olhada na linha vermelha, na altura da Infraero. A pista da direita segue em direção ao centro e no outro lado da via, o sentido Baixada Fluminense, você vê que os motoristas não enfrentam retenções, trânsito fluindo muito bem nas duas direções. Voltamos já. Carnaval, em apenas 29 minutos, todos os ingressos das arquibancadas especiais e cadeiras individuais para os desfiles das escolas de samba se esgotaram. Isso para os desfiles das escolas especiais, né? Mais de 36 mil entradas foram vendidas por telefone. Os ingressos para as frisas também acabaram. Já a venda das arquibancadas populares, que custam R$10, vai ser feita no dia 8 de fevereiro. Para conferir o sábado das campeãs, o público vai poder comprar os bilhetes no dia 30, também por telefone. Os preços variam entre R$5 e R$130. E olha só, o Rio está na moda. Começou mais uma edição do Fashion Business. Enquanto em outros estados o número de funcionários temporários que conseguiram ser efetivados após as festas de fim de ano diminuiu, o Rio vai na direção contrária, está contratando mais. E o setor de serviços é onde há o maior número de vagas. Em dezembro de 2003, André, que tinha acabado de completar 18 anos, começou a trabalhar. A primeira oportunidade temporária foi como auxiliar de loja. A vaga era de funcionário extra da época de Natal. Eu queria conhecer, né, entrar no mercado de trabalho e tive essa chance como auxiliar de loja, sendo que eu me identifiquei de uma forma muito grande, que eu não sabia que ia me identificar, adorei a empresa e agarrei com unhas e dentes, me dediquei. E me informei o que eu tinha que realmente fazer, qual era o meu papel naquele momento. Quando percebeu que gostava mesmo do ramo, o jovem quis se formar como vendedor. Exerceu a função ao longo de 6 anos e há 3 está à frente da gerência. Depois que passa a loucura das compras de Natal, vem o período das trocas de peças. E é nessa hora que os interessados devem se esforçar para serem contratados e começar o ano de emprego novo. As equipes se renovam e o comércio abre muitas vagas. Eu vi que tinha essa oportunidade porque eu sabia que o quadro ia ser mudado. E aí eu cheguei pro meu gerente e falei, poxa, eu queria muito ficar, quero que você saiba disso. E queria saber dele o que eu tinha que fazer, né, se eu estava fazendo certo. Depois de 25 anos no mercado, trabalhando com planos de saúde, ouro, calçados e outros segmentos, Luiz Cláudio se tornou consultor. Ele escreveu o livro Ser Vendedor ou Estar Vendedor, um guia para vendedores de sucesso, em que dá dicas para quem quer deixar de estar empregado e ser contratado. Primeira coisa é entender que é uma oportunidade, não encarar isso como um bico, como uma coisa temporária só, entender que é uma oportunidade, que essa oportunidade pode se tornar duradoura. Outra coisa é conhecer o produto que está trabalhando, porque quando ele conhece o produto, ele tem autoridade para falar com o cliente, ele vai ter muito mais possibilidade de efetuar uma venda se ele lembra que existe um outro modelo de roupa, um outro tênis, e ele conhece aquilo que ele está falando. E o principal, assim, sorrir sempre. Porque se não tivermos um motivo para sorrir, o motivo vai vir logo depois do teu sorriso, pode ter certeza. Para o agora gerente, André, um bom vendedor se destaca pelo sorriso no rosto e o bom senso. Nada de ficar empurrando peças que o cliente não quer. Sabendo o que o seu cliente quer, você vai oferecer um produto realmente certo para ele e ele vai adquirir uma confiança em você muito grande e vai virar seu cliente para sempre. E esse é só o começo. André quer estudar ainda gestão comercial e não parar mais de crescer. A RJ Acontece de hoje termina aqui. Você pode se comunicar com a gente pelo nosso e-mail, rjacontece@band.com.br. Você sabe que a sua participação é muito importante para a nossa equipe. Mais informações sobre a cidade e o estado no Brasil, Gente Rio, que começa às 10 para as 5 da tarde, também no Jornal do Rio, às 10 para as 7 da noite. Fique agora com as imagens dessa edição. A gente tem um novo encontro amanhã. Até lá, eu te espero. Tchau.